Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão prontos para saber como vai ser o quarto semestre? A Flávia, a Maitê e o Mark têm dicas excelentes para vocês. Vem comigo? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, numa manhã de sábado, para falar com a Flávia, com o Mark e com a Maitê sobre as disciplinas do quarto semestre. Queria agradecer a presença de vocês, a generosidade em estar participando e compartilhando todo esse conhecimento com os colegas que estão chegando. Bom dia e obrigada. Bom dia, Paty. Obrigada pelo convite. Na verdade, eu que me ofereci, né? Mas obrigada pela iniciativa. Está sendo fantástico os seus vídeos. Gosto muito do canal. Acho que vem para contribuir, não só esse para a gente falar o que vem por aí no quarto semestre, mas os outros também. Então, está sendo super bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, a gente vai começar falando sobre intervenções em saúde. E a gente deu uma combinadinha aqui, quem vai falar principalmente de cada disciplina, claro que vai ter participação de todo mundo, mas quem começa falando é a Maitê. Oi, bom dia. Eu também queria agradecer. Eu acho super importante passar a experiência que tivemos com os professores e em relação à matéria. Essa matéria eu gostei bastante, principalmente porque, para mim, eu não entendia como que funcionava a reforma sanitária e como que eram os órgãos do governo em relação à psicologia. Ela aborda desde da parte da Constituição, que começou em 1988, e tudo que mudou em relação à parte estatal, o que modifica o plano em relação à parte da segurança, a equidade, igualdade, o coletivo. Como que nós, futuros psicólogos, conseguimos influenciar ou ajudar a comunidade, a sociedade? Então, tem alguns pontos que eu acho muito importantes, principalmente hoje, que estamos passando pela pandemia, e o professor Daniel Lisboa, que foi o meu professor, e acredito que o de vocês também. Eu sou do quarto semestre da Liberdade, e ele começou, né, falando de alguns termos, apresentando o SUS, o SUAS, o RAPS, e quando ele começou a falar da pandemia, eu não sabia que tinha vários tipos. Eu achava que pandemia era uma coisa, a epidemia era outra, e realmente são diferentes. E as atuações dela em relação ao governo e como as pessoas praticam na sociedade é muito importante uma intervenção ser bem planejada. Então, essa matéria, ela vem para ensinar como que o psicólogo pode repassar as informações e como ele pode acalmar numa situação tão forte que é o que a gente está passando no momento. Hoje, o psicólogo ele tem a interatividade da internet para informar o que realmente se passa em relação à ansiedade que todo mundo está sentindo por não poder sair de casa porque tem um vírus lá fora. Então, a intervenção da saúde, pelo que o Daniel ensinou a gente, é fazer a promoção e a prevenção ao mesmo tempo, de uma forma inteligente e sagaz, passando a inteligência na sutileza e colocando a parte da empatia com o outro. Essa matéria, ela também aborda luto, ela também aborda a forma que você se comporta com os pacientes em várias situações, tanto na parte do paciente no hospital, quanto ele dentro de uma casa de repouso.
ou numa clínica. Tem vários tipos de intervenções. Então, o psicólogo, ele é muito importante. E deu para enxergar a universalidade, desculpa, às vezes eu dou uma gaguejada, que abrange a forma da visão que é subjetiva de cada um. Então, eu tinha uma forma de ver a situação atual do país em relação à política, mas depois das aulas do Daniel, eu comecei a enxergar bem melhor que eu consigo mudar muita coisa, porque eu tenho o dom, ou eu faço as minhas práticas por mim mesma. Então, eu tenho os órgãos do governo para me auxiliar se eu precisar, mas eu também tenho a minha inteligência, a forma que eu pratico de uma forma, a forma que eu pratico as buscas das investigações, ou eu me perdi, gente, desculpa. As buscas que eu faço, as matérias que eu acabo, os artigos que eu acabo pesquisando, ou os cursos que eu acabo buscando fora da faculdade, tudo vai agregando e vai melhorando a minha visão perante o mundo. Uma coisa que eu aprendi, que eu achei bem importante, que vocês vão aprender na aula, chama protocolo Spikes. Eu até ia pedir para os meus colegas que estão online comentar, que eu acho fundamental, e quem criou eu achei genial, que é uma forma de você passar o que vai acontecer durante o tratamento e confortar o paciente em relação ao que ele está passando. Eu não sei se vocês querem falar, Mark e Flávia, porque depois que eu entendi como esse protocolo funciona, eu me senti muito bem, assim, me deu até vontade de ir para a parte hospitalar, eu que vou para neuro, eu achei fundamental, assim, eu entender melhor e pesquisar mais sobre ele. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu acho interessante o protocolo Spikes, especialmente nesse momento de pandemia que a gente está passando. O protocolo Spikes, ele trata sobre como manejar notícias ruins. E, obviamente, notícias ruins, elas acontecem a todo momento. Infelizmente, esse momento de pandemia que a gente está passando na atualidade, me parece que isso tomou uma proporção muito maior, né? Então, foi muito interessante estudar o protocolo Spikes durante esse período, nesse contexto, nessa conjuntura. Inclusive, o professor Daniel Lisboa trouxe alguns vídeos, algumas coisas, algum tipo de material sobre a pandemia em si, sobre as coisas que estavam acontecendo, notícias, e a gente trabalhou muito em cima da atualidade. E isso eu achei que foi sensacional. Sem esquecer que ele também falou muito do luto, né? O luto, as fases do luto, porque assim, na pandemia, muitas pessoas não estão tendo a oportunidade de se despedir das pessoas. E as fases do luto, a forma como você precisa entender, sentir, passar, é fundamental. E as pessoas estão passando por isso na pandemia, e essa matéria, a intervenção da saúde, ensinou a gente a ter aquele olhar mais generoso, né? mais empático mesmo, de ver que realmente é muito forte o que a gente está passando. Desculpa, Flávia, eu te cortei. Imagina, do protocolo ele tem etapas, né? Não vou lembrar agora a sequência que mas é isso mesmo. Como você transmitir essa notícia ruim. Então, é bem bacana esse protocolo. Essa coisa do luto que a Maitê falou também, tem, mesmo agora na pandemia, né, que a gente sabe que não tem aquela coisa de ter um velório, então isso é um luto que você vai elaborar depois. Então, é uma matéria muito enriquecedora. E no início, eu lembro que eu não tive aula com ele no início, acho que a primeira aula da gente foi com a Cindy, né, Mark?
E aí ela veio e começou a falar de SUS. Eu falei, SUS? Por que SUS? E aí, assim, isso não existia. Eu falei, oi? E aqui no Brasil, tem países que não tem. Eu falei, é o quê? Não é possível, gente. Como que não tem SUS? Então, assim, você tem umas coisas assim que te dá um choque de realidade, que você fala, opa, aqui não é tão ruim assim como o povo pinta. Né? Então, foi bem bacana o início dessa matéria, que te abre um leque. Eu realmente não sabia, acredito que muita gente também não. Então, é bem interessante. A matéria é sensacional. Eu acho que isso são duas coisas que eu gostaria de comentar. Você me fez lembrar de uma notícia de uma pessoa que se tratou de Covid nos Estados Unidos e depois recebeu uma conta de $1 milhão do hospital. E a outra coisa é a questão do luto, né? Me fez lembrar que o luto, ele não é só relação à morte do corpo físico, mas a gente pode ver vários exemplos, o luto de um emprego que foi perdido, o luto de um relacionamento que acabou por causa da distância, né? O luto dos amigos, porque a gente acaba também ficando longe dos amigos. Então, existem várias formas de luto que a gente teve, que os psicólogos hoje têm muito espaço para trabalhar, né? Tá tendo muita necessidade de consciência dessas fases, né? O problema é ficar enlutado, né? Ou manter, para não virar uma patologia. É isso que a gente tem que ficar atento e observar e manter a terapia em dia, cuidar dos pacientes, tudo direitinho. E é isso que o Daniel sempre apontou nas fases do luto. Sempre observar, ter uma comunicação direta, deixar bem claro. E quando eu falei do protocolo Spikes, é uma comunicação que eles criaram para ficar mais clara, para o paciente entender o que vai acontecer. É como se traduzisse, porque hoje o profissional, ele entra e começa a falar com você e você não sabe o que está acontecendo, e você já está lá naquela tensão, tomando medicação, te virando do avesso, procurando descobrir o que você tem, e você não sabe o que está acontecendo, e a família também está sofrendo junto. Aí esse protocolo veio para amenizar tudo. E vocês que estão entrando no 4º semestre, vocês vão aprender muito com essa matéria. Tomara que vocês peguem o Daniel, que é um dos melhores professores da FMO. Vocês vão adorar ele, rindo do início ao fim da aula. Ele é professor parceiro, ele é aquele que se preocupa mesmo. Ele manda artigo, ele manda vídeo. Quem for o representante do 4º semestre, nossa, vai virar best, porque ele é parceiro mesmo. E assim, quando ele ensinou a gente a montar, né? A montar não, ele mandou o protocolo, mas como se pronunciar, né? Tem a parte de você explicar, e depois tem a parte de você conversar com os familiares, como conversar com a equipe, toda a parte do planejamento. Ele foi muito, assim, assertivo, ele foi muito, muito profissional. E ele falou, olha, falem o que realmente vem de vocês, que é a psicologia, né? É a psicologia em prática. Tanto que eu me apaixonei. Eu não tenho nem... Quando a Flávia falou, SUS, a primeira aula, eu falei, caramba, não acredito que a gente vai aprender isso mesmo. Como que funciona, deve ser tudo protocolo, deve ser decoreba. Aí quando você vai ver, não... tudo a forma que você vai enxergar para você passar. Então, aproveitem essa matéria, se entreguem, porque essa intervenção da saúde vocês vão conseguir incluir essa matéria em qualquer área que vocês levarem. Podem ter certeza. E ela conversa com o EAD, né? Sim. Ela vai ajudar muito. Por completo. Ela está bem ali caminhando junto com a matéria de EAD do 4º semestre. Legal. E essa questão dos protocolos, às vezes a gente, quando está novinho da faculdade, acha que, é só um protocolo. Mas não. Quando você estiver fazendo estágio, é isso que vai te dar segurança para atender. Porque aí você vai chegar no estágio e falar, nossa, e agora o que eu faço? Existe aqui um protocolo que eu tenho que seguir, uma direção. Alguém estudou isso, então isso realmente funciona. É só eu saber aplicar que eu vou estar cumprindo a minha
a minha função de psicólogo, né? De certo modo, acho que é mais ou menos como se fosse a empatia normatizada, né? Como ter empatia de forma normatizada. Siga o protocolo. Mas eu acho interessante, a gente está falando bastante sobre o protocolo Spikes. Eu não sei, eu tento sempre imaginar que cada matéria ela deve ter um ápice. E, para mim, o ápice dessa matéria foi o protocolo Spikes. Porque eu acho que tudo culminou ali. Você estuda para conseguir chegar naquele ponto e falar assim, puxa, tudo isso que eu vi, tudo isso que eu aprendi consegue me levar para isso. E agora, a partir disso daqui, eu consigo desmembrar todo o resto. Né? Eu acho legal você compartilhar isso, Mark, porque muitas vezes as pessoas têm essa mesma sensação. Tá, eu tô cursando essa disciplina, mas onde eu vou chegar? Então, se você tem essa visão de que, essa disciplina ela vai chegar em algo que vai construir dessa forma, isso ajuda a gente a estruturar pensamento. É legal você ter compartilhado isso com os colegas. Muito bem. Intervenções de saúde, então, eu acho que tá ok, né? Com certeza. Legal. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de processos de avaliação psicológica, e quem começa essa disciplina é o Mark. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Mark, sou da Liberdade, do período noturno. E, como a partir disso, eu vou falar sobre processos de avaliação psicológica. Eu tive essa disciplina com a professora Rosani Teixeira. Para quem tiver, são vários professores que dão essa disciplina, mas a minha foi a professora Rosani, que é uma fofura, né? Um amor de gente, super boazinha, super acessível, sempre disposta a conversar. Então, para quem tiver a professora Rosani, foi uma experiência muito agradável, tá? Conheço as outras professoras que também dão essa disciplina e são todas boazinhas. Então, para mim, é difícil falar quem que é melhor. Todas são boas, todas são boas. Essa disciplina tem professor bem bacana mesmo. Tem mesmo, é impressionante. E, bom, quanto à disciplina, eu acho que, de forma geral, é uma disciplina sossegada, tá? Por que que eu digo isso? Vocês podem esperar que vocês vão começar o semestre fazendo uma série de retomadas, ou seja, vocês vão fazer uma retomada de conceito de avaliação psicológica, retomada do conceito de testagem psicológica, retomada dos conceitos do que é um teste psicométrico, projetivo, um teste de aptidão. Vocês vão fazer uma retomada de conceitos básicos de entrevista, os passos mínimos. Então, tudo isso acaba sendo, embora possa parecer um quê redundante no começo, eu vou usar a palavrinha de novo, né? Ela vai, na teoria, ela leva a um ápice. E creio eu que o grande ápice dessa disciplina, como qualquer disciplina de avaliação, é sempre a avaliação em si, né? Fazer a prática da avaliação. Isso, então, eu já adianto para vocês que, infelizmente, como vocês já devem saber, vocês também tiveram uma disciplina de avaliação. Isso, infelizmente, ficou faltante. Não é uma questão da faculdade, é uma questão da situação do Covid, porém a faculdade já deixou muito claro, bem especificado, que no primeiro instante que seja possível ter as práticas dos testes estudados, nós teremos essas práticas. Então, o ápice vai chegar ainda, mas a gente teve alguns poucos ápices aí já antes da pandemia. Nós começamos a realmente falar um pouco sobre a matéria nova quando a gente falou sobre a avaliação psicológica em diferentes contextos. Então, contexto de saúde, contexto hospitalar, contexto escolar, neuro. E daí, então, nós tivemos uma aula prática no laboratório, que foi muito interessante. Eu ia empolgar eles. Simulador. Vocês vão para o simulador. É muito legal, gente. Vale muito a pena, é muito bacana. Então, vocês ficam numa salinha atrás, todo mundo fica observando, pega um ou dois alunos ali de cobaia, pega uma outra pessoa de um outro semestre de cobaia para servir o paciente. É bem legal, vale muito, muito a pena mesmo, porque eu acho que é uma chance de você dar um primeiro passo em se sentir psicólogo num contexto clínico. E isso é muito interessante, é muito, muito bacana. Não importa se, eu acho que se você tem desenvoltura para falar, se você é introvertido ou extrovertido,
Da minha sala, a pessoa que acabou fazendo o papel de psicólogo fui eu. E vocês, para quem me conhece, sabe que eu sou zero tímido. Mas mesmo assim, a hora que você vê uma pessoa ali, mesmo sabendo que é uma atriz ou é um ator, você dá uma tremidinha, né? Mas olha, vale muito a pena, tem que se jogar mesmo. Questão dos testes, nós falamos de 3 testes diferentes. O primeiro que a gente tratou de uma forma rápida foi o fator G, né, o G36 e o G38. Você tem as figuras, as formas, tudo bonitinho. Então a gente tratou bem rapidamente sobre ela. Foi o primeiro teste que a gente tratou na primeira semana de pandemia. Então estava todo mundo um pouco descontextualizado de tudo naquele momento, né? Todos de forma geral. Depois disso, a gente tratou bastante sobre o DFH, desenho da figura humana. Tá? Que é um sensacional. Sensacional. É engraçadíssimo, porque você tem a oportunidade de trabalhar com criança. E mesmo durante esse período de pandemia, a professora Rosani, ela conseguiu fazer com que nós trabalhássemos com criança, claro. Não é o ideal? Não é, mas assim, olha, quem tem criança em casa, quem pode emprestar a criança aí no grupo? Empresta, vamos fazer, coloca uma câmera na cara da criança, vamos ver o que vai sair. Foi muito engraçado, Mas se a criança não quiser ficar tímida, não grava, só grava o áudio. Exatamente. Que experiência rica, Mark, que coisa linda. É bem legal. Muito legal. Foi engraçado. Vários desenhos, né? Cada desenho diferente, ou com olho, sem olho, e os significados que o resultado dá, né? O porquê que a criança fez isso, ou por que não. É bem legal. Vocês vão ver que é um teste bem extenso, na verdade. A gente pensa que às vezes é uma coisa bem curtinha, né? Vai lá, faz um desenho qualquer e me dá aí. Não, ele é bem extenso, ele é bem extenso. Para vocês que estão vindo do terceiro semestre, vocês com certeza estudaram o HTP. Então, vocês vão ver que tem uma certa relação entre um e outro. Eles falam entre si, né? Só que o DFH ele é aplicado somente em criança. Mas é muito engraçado, é muito divertido, é bem legal mesmo. Vale bastante a pena. Ô, Marta, pode falar. Desculpa, a Rosani, ela pontua na aula que tudo vai de quem aplica mesmo o teste. Então, quando vocês participarem da aula, prestem atenção com todos os detalhes que a Rosani falar, ou os outros professores, que a forma que você der os comandos para as crianças, a forma que elas receberem as informações para começar a prática do teste, é como elas vão conseguir passar para o papel o desenho direitinho para ter um resultado bom ou não. Isso depende delas, mas o aplicador é fundamental. As instruções, né? Com certeza. E por fim, a gente falou, o último teste foi o QATI, que é um teste de personalidade, é um teste que ele é muito usado para quem gosta do contexto de recursos humanos, mas obviamente não somente nesse contexto, tá certo? É um teste bem legal, vale bastante a pena, tem algumas perguntas que acabam revelando muita coisa de personalidade. Eu acho que os junguianos gostam bastante, não gostam? É baseado na tipologia de Jung. Exatamente, isso que eu ia falar. Isso. E a professora Rosani, ela é junguiana, né? É a abordagem que ela mais gosta, então... Para ela gosta muito de falar sobre isso, é bem interessante mesmo. Mas... Esse foi o ápice da sua disciplina agora, Mark. Para mim, talvez tenha sido mesmo, viu? Pode ter sido. Mas como eu disse, né? Infelizmente, a gente conseguiu ver os testes somente de forma mais teórica. A gente não conseguiu realmente pegar os testes na mão, ver os crivos, e isso a gente vai fazer num segundo momento, com a retomada das aulas presenciais, em grupos pequenos, com todas as EPIs e tudo mais. Tudo providenciado pela faculdade, sem problema nenhum. Vocês também estão com essa disciplina suspensa? A gente está também. Com certeza são pessoas que são do segundo, terceiro e quarto semestre, que estão com disciplinas suspensas, porque são os 3 semestres que a gente tem avaliação, né?
Tá. Então, e depois estágio, do quinto para frente é estágio. A gente também retomou isso. Só que nós retomamos estágio agora e a gente termina ainda em julho mesmo. você E já vocês, conseguiu. O bom da prática dessa matéria foi que a gente treinou a escrever laudo, né? A gente aprendeu, teve contato com os laudos. É verdade, Então, a gente via, quem segue a Maitê no Instagram, você via a Maitê todo dia lá, escrevendo laudos intermináveis, né, Tetê? Todo dia, não aguentava mais. Todo dia tinha uma foto da Tetê, escrevendo mais um laudo, escrevendo mais um laudo. A gente, é muito importante saber escrever vai laudo. virar consultora de laudos, hein? Vai virar consultora. É que eu não cobrava muito. Eu não pegava de uma criança, eu pegava 4 para treinar, para fazer tudo direitinho. Porque como eu vou para neuro, eu falava, não, é a hora de praticar. Então eu ia lá e fazia. Eu falava, não aguento mais, tinha que fazer mais, né? Eu já tinha que fazer 4, de vez de fazer 1. Eu acho que essa é uma grande dica mesmo, Maitê, que eu sempre falo que a nossa formação somos nós que fazemos. A faculdade tem o papel dela, o professor tem o papel dele, né? Mas quem faz a própria formação somos nós. É o quanto que a gente procura conteúdo fora do que é visto em aula, né? O tanto que a gente se esforça em ler, em fazer esses exercícios da forma como você está fazendo. É uma coisa que é chata de fazer, é uma coisa que demanda energia, mas sem treino você não vai alcançar a excelência, né? Então a faculdade ela te dá os recursos, ela te dá o caminho, mas o caminho cada um trilha por si, né? E eu acho que é legal dar esses exemplos. Eu assisti um vídeo, eu não lembro de qual semestre que é, mas a gente falando de buscar, as meninas deram dica de dois grupos um que era só de livro de psicologia. Você lembra o nome, Paty? No Telegram. É legal passar. Isso, é legal passar Telegram também. Eu achei sensacional. Acho que é livros de psi. Eu coloco aqui, do jeito que eu coloquei no comentário do livro, no vídeo delas, eu ponho aqui também depois. Aprendi a fazer isso. A colocar um cardzinho, em todos os vídeos. Legal. Perfeito. Muito bem. Muito legal tudo que vocês compartilharam. Eu acho que a gente já pode falar da próxima disciplina, né? Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma disciplina muito legal, que é psicopatologia. E neste semestre eles tiveram o psicopato do adulto. E quem vai começar falando para a gente é a Flávia. Oi, gente. Psicopato é sensacional. É uma matéria incrível, do início ao fim. O Mark foi falando das outras matérias, ele falou de ápice, né? E aí eu já comecei a pensar, qual que é o ápice da psicopatologia? Não tem, gente. Não tem. Que é bom no início, no meio e no fim. É a matéria que a gente vai começar a falar sobre o quê? Ver o quê? Transtornos. Então você sai de cada aula achando que você tem alguma coisa. Porque aí começa toque, bipolar, começa esquizo, e aí você fala, gente, eu tenho tudo isso, gente, eu preciso renovar a terapia, gente, eu preciso ir no terapeuta, eu preciso se era uma vez por semana, eu preciso aumentar para 2. Mas é sensacional, gente, é muito bacana, foi o que eu falei, é muito denso, tem muito conteúdo. A gente teve aula com o professor Ricardo, era pré e pós-aula, e aí eu fiquei pensando, tinha que ter pré-madrugada, pós-madrugada, porque é muito conteúdo, gente. E aí é bem pesado, é uma matéria que você sai, a gente fez remoto, mas mesmo assim, você desligava o computador, você estava assim, ó, porque é muita coisa e é sensacional. Mas é o que eu te falei, é o que eu falei para vocês. Vai começar, a gente vai entrar em transtornos, sintomas, e aí vem alucinação, delírio, tô chutando, me corrijam se eu estiver errada, uns 18 tipos de delírio, e aí vem... Por aí. O exame psíquico que a gente começa a analisar o paciente, é bem legal. Então tem delírio. Já que você falou em delírio, já lembrem do seguinte, gente. Saibam a diferença de delírio para delirium. Não questão de prova, vocês têm que estudar. Questão de prova, hein? Cai na prova, esse cai na prova.
Deliriou, delirium. Diferença de alucinose, e aí você vai. É sensacional, gente. A matéria é espetacular. Tem uma bibliografia básica, dá para ver um pouquinho, que é o do Galarrondo. Muito bom livro. O professor disponibiliza, assim, você encontra, né, por aí, mas eu quis comprar porque eu sou da antiga, eu preciso mexer, eu preciso pôr as coisinhas coloridas. Então, assim, isso aqui, o que está sinalizado, é o que a gente viu nesse semestre. Então, é uma matéria incrível, incrível mesmo. E aí, uma coisa que eu também gostaria de falar é que a gente, né, todo esse semestre remoto, a gente teve 5 avaliações, né? Então, você não acredito que vocês vão entrar também nesse semestre remotamente. Vocês vão ver que a quantidade de trabalho, você fala, gente, não dá, não aguento mais. A gente vai fazer muito trabalho. A gente teve 2 grandes avaliações, o resto trabalho. Então, assim, os trabalhos de psicopatologia não deixem de... Nenhum trabalho, mas o de psicopato não deixa de fazer. Porque faz uma diferença muito grande lá na frente em questão de nota. Porque a prova, gente, são casos. É estudo de caso. Então, assim, passa mágico. o sintoma, passa o que a pessoa está relatando e você tenta enquadrar em algum transtorninho ali. Não é fácil. O que eu digo com relação a isso é que a gente olha o DSM, é tudo separadinho, tudo bonitinho. É isso que eu ia comentar. E aí, quando você pega o estudo de caso, você fala, what? E aí, no estudo de caso, na verdade, o que acontece? Aparecem todos os sintomas, né? A pessoa está lá relatando os sintomas, você fala, esse sintoma é do transtorno tal, mas também pode ser do transtorno tal. Mas aí tem o delírio, mas aí, olha, gente, é matéria para você pegar e estudar do início, do meio e do fim, sim. Eu fiquei ontem olhando os transtornos, eu falei, vou comentar com eles. Eu falei, não vou comentar. Deixa eles descobrirem. Não vou. Vocês vão ver quais são os transtornos. Vamos fazer um apontamento, Flá? Pode falar. Porque, assim, na matéria, o que eu achei o máximo é que a gente aprendeu a fazer os snaps. Os snaps, gente, é bem legal. É um trabalhinho que levanta as hipóteses diagnósticas. Então, assim, na psicopatologia, vocês vão ter contato com o DSM-5 e o CID-10, que são os manuais para a gente descobrir os sintomas para levar à hipótese das patologias. E através dos snaps, vocês vão montar o caso e discutir com o professor e conseguir chegar numa hipótese sozinho e discutir entre vocês, sei lá, eu sou meio competitiva, vou falar a verdade. Então, eu achava o máximo quando eu descobria antes, ou quando eu descobria sozinha, ou eu ajudava as pessoas da minha sala. E eu gosto de criar PowerPoint e tal. Então, assim, eu criava os meus snaps e eu compartilhava com o pessoal do meu grupo, todo mundo achava o máximo, porque eu acabava levantando uma hipótese que o pessoal falava, nossa, não pensei nisso. Aí eu falei, não, mas tem mais de 3 sintomas, deve ser isso aqui. Então, aproveitem para treinar nos snaps, porque os snaps, eles são utilizados dentro dos hospitais. Os médicos usam isso para buscar um meio de tratamento ou uma investigação diferente para outro tipo de doença, porque hoje a maioria dos pacientes já vão com comorbidade, né, para o hospital com vários tipos de doença. E os snaps, eles ajudam a você investigar e levantar as hipóteses diagnósticas e trazer os meios de tratamento para o paciente de uma forma mais leve e você não gastar tanto a sua cabeça pesquisando tanto, porque o caso vem na tua mão e você já monta lá o snap direitinho e já está mastigado. Aí você estuda, que é uma beleza. Aí você vai guardando, vai estudando
e tá pronto. Inclusive, a gente usou Snaps no estágio do 5º semestre agora. Ah, é? Ai, que bom. Então, a gente teve estudo de caso. E aí, só para o pessoal saber, né? Snaps, cada letra é um campo que você tem que preencher. Então, o S é de sumarize, eu fui buscar aqui, tá? O arquivo. Não lembro, não. O S é para sumarize, o N é para numere, o A é para analise, P de pergunte, P de planeje e S de selecione. Então, isso é só para deixar um gostinho aqui de curiosidade para o pessoal e procurar na internet o que é o Snaps. Legal, muito bom, muito rico. Algo sensacional a matéria, gente, sensacional. Eu acho que foi a melhor matéria do semestre. É a melhor matéria do semestre. Vocês vão ver. Eu acho que com certeza é a melhor matéria. Eu acho que é uma daquelas matérias que muita gente entra na faculdade de psicologia querendo estudar, né? Fala assim, opa, quero falar das patologias, quero falar de patologia. E aqui começa o momento, exatamente. Como a Flávia disse, a gente teve o professor Ricardo, né? O professor Ricardo Santoro, e ele, se não me engano, ele é diretor de vários CAPs, gerente de CAPs, né? E acaba sendo muito rico, porque ele traz muita informação da vida real. Sim. Então, isso acaba sendo muito interessante. Então, a gente falou muito sobre esquizofrenia. O começo da matéria dele, eu acho que vale a pena ressaltar, que o começo da matéria dele, as primeiras semanas, conversa muito com a matéria de intervenções de saúde, porque ele fala muito sobre o CAPS também, sobre a luta antimanicomial, ele fala bastante sobre o hospital geral, então acaba trazendo todo esse contexto para então evoluir para a patologia, e isso acaba sendo muito interessante. No quesito trabalhos, também queria reforçar, nós tivemos vários trabalhos em várias disciplinas, eu acho que isso todo mundo já entende bem como funciona, mas eu creio que os trabalhos que nós fizemos de psicopatologia com o professor Ricardo Santoro não foram desgastantes. Inclusive, um deles foi muito interessante, porque o desafio era que nós tirássemos uma foto, mesmo dentro de casa, que representasse loucura para a gente. E para que depois, então, nós escrevêssemos, uma curta dissertação sobre o porquê daquela foto e relacionar aquilo com loucura. E isso antes de tratar de todas as patologias. Isso foi muito interessante, porque você vê como você está entrando na matéria e isso te faz perceber como você sai da matéria. Assim, opa, peraí, para mim loucura era isso. O que é loucura agora? Depois da matéria você ficou louco? Você tirou a foto pós-matéria? Eu já era louco antes. Eu acho que uma coisa que vale comentar da foto, que foi sensacional também, foi o feedback que o professor deu individualmente. Foi uma coisa de tão... um carinho, sabe? Um retorno, mas foi um retorno particular e foi... você realmente percebia que ele não só entendeu o que você quis dizer com aquela foto e como ele virou para você. Não tinha certo nem errado. Ali era você e o que você estava enxergando da loucura. Então, a resposta que ele deu, o feedback que ele deu para todo mundo foi sensacional também. Foi uma matéria bem bacana. O professor é um professor que entende do que fala, ele tem tudo aqui, ó. Por quê? Porque ele traz essa coisa do CAPS. Então, transtornos, eu lembro que ele falava que, não que seja o melhor lugar, mas é que ele via, né, com muita frequência, esquizos, bipolar. Então, assim, ele traz essa experiência dele pra gente, traz a matéria muito mais rica, porque vem com essas coisas de exemplo, e é muito bom, gente. A matéria é muito boa. É o que a gente estava falando. É a hora que a gente começa a ver transtornos de personalidade, psicopato, e assim vai. Eu não vou entrar, porque senão eu não paro de falar. E você sabe se o professor Ricardo tem Instagram? Porque eu sei que... Oi, desculpa, mas tem... Ai, perdão, não. Eu sei que a professora Juliana Lionel, ela tem Instagram.
E ela recomenda livros. Eu não sei se o professor Ricardo também tem Instagram e faz recomendações. Ele tem. Eu acho que ele tem Instagram, sim, mas eu acho que o Instagram dele é pessoal. Pessoal. Tá. Ele usa Eu tive aula com a Juliana Leonel, que é o que eu ia falar. A minha experiência foi diferente da de vocês, porque ela é maravilhosa, só que infelizmente ela perdeu o pai na terceira ou quarta semana de aula, e depois já veio a pandemia. Só que ela foi super profissional, ela respeitou uma semana só, ela voltou até antes do tempo, porque a FMU pediu para ela ficar 15 dias antes, mas ela é tipo nós, forte, falou, não, vamos superar trabalhando. E ela é super dentro da matéria, ela é muito inteligente, ela trabalhou com psiquiatra, ela aplicava testes, me corrige, porque eu sou muito errada falando, teste Rorschach, gente, é isso que fala? Rocha. Cada um fala de um jeito. Se a gente vai ver como que é o certo mesmo, então tá todo mundo errado aqui. Então... O teste Rorschach, ela que aplicava em penitenciária, então assim, ela é 10. Ela tem o Instagram dela pessoal, só que ela posta tanto curso de psicologia forense que ela aplica, ela tem agora as lives que ela está fazendo com vários professores, e ela, sabe, sutil, tirou dúvida, então se vocês pegarem também a professora Juliana Leonel, aproveitem, porque ela é super solícita. Ela dá muito, além dos estudos de caso que ela dá na aula, ela passa um quilo para você ficar treinando em casa, e ela não descarta nenhuma hipótese, porque como tem os manuais para a gente ficar pesquisando, realmente tem várias opções para você levar para ela. Então, ela vai lá e fala, mas como que você chegou nessa análise? Então, ela pega e desconstrói tudo com você, constrói tudo direitinho e consegue te encaminhar direitinho. Ela é super solícita, eu gosto muito dela. Eu não tenho que reclamar o que eu tive com ela, não. E eu queria ter tido aula com o Santoro, porque ele é o concurso, né? Falam que ele é ótimo. Eu também tive aula com a Ju e já entrevistei a Ju. Então, quem ainda não conhece e tem curiosidade, já tem uma entrevista dela lá, que a gente conversa bastante também sobre isso, sobre a história dela, as experiências que ela tem nessa questão do jurídico. Vale bem a pena ouvir a entrevista dela. Fora que é um doce, eu também amo de paixão. Tem que deixar o card pro pessoal aí, hein? Tem que deixar o card pro pessoal. Vou colocar. Vai aparecer aqui, ó. Aqui, não. Eu preciso aprender a fazer isso agora, aqui. Legal, pessoal. Então, eu acredito que psicopata também está bem claro. Flávia arrasou. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de psicologia fenomenológica e existencial com o Mark, que é apaixonado por essa disciplina, né, Mark? Eu gosto bastante, eu acho interessante. Primeiro eu já vou facilitar. Fenô, gente. Fenô. É fenô, tá bom? E vou começar a minha fala já dizendo a primeira fala do professor que nós tivemos, que foi o professor Daniel Ballester Marques, tá? Não entre em pânico. É a primeira fala. Por que que a gente diz isso? Vocês vão perceber logo desde o princípio que é uma disciplina muito rica em textos. Então, como qualquer uma das disciplinas que tenham a ver com abordagem, né, essa eu acho que é a última disciplina que realmente trata de forma mais abrangente uma abordagem, que é a fenomenologia, que acaba entrando, vamos dizer, então, dentro das humanistas, né? Então, para todo mundo que gosta de humanismo, ou seja, fenomenologia, gestalt terapia, logoterapia, vocês vão se deliciar. Mas, novamente, não entre em pânico. É muito texto, é uma linguagem bem filosófica, tá? E é bastante filosófica. O primeiro texto que vocês vão explorar é o texto do Sartre. Então, já não, pelo menos foi o que aconteceu conosco,
a gente gastou algumas boas aulas dissecando um dos textos do Sartre para dar uma base, né, à fenomenologia, super interessante. E daí você vai trabalhando com vários autores. Então a gente tratou muito do Teixeira. O Teixeira foi um autor que a gente trabalhou num texto bem grande dele. Ele traz vários olhares do existencialismo, da Fenô e tudo mais. Acaba passando por vários autores. Isso acabou sendo bem interessante, porque nós pudemos fazer vários trabalhinhos, cada grupinho sobre um autor diferente. Depois disso, vocês vão entrar e falar um pouco mais a fundo sobre o Brentano, que também foi um dos pais do pensamento fenomenológico. E, obviamente, vão abordar Husserl e daí vai. Eu acho que o grande quê da fenomenologia, e o não entre em pânico, entra aí, tá? É um jeito muito diferente de se pensar. Então, acho que a melhor dica que eu posso dar para vocês primeiro, façam as leituras propostas. Não deixem de fazer as leituras. Segunda coisa, monta um grupinho de estudos. Pega a galera que você já está acostumado, que você gosta, que você já tem empatia, senta e tenta discutir um pouco do texto. Uma vez por semana que seja. Fala assim, olha, gente, vamos ler o texto para a semana que vem? Senta que seja 25 minutos e debate o texto. Fala assim, o que você leu? O que você entendeu? Eu entendi isso, entendi aquilo. Leve perguntas para o professor sobre o texto. Isso é muito importante. Isso vai enriquecer a aula, vai enriquecer o seu conhecimento sobre a fenomenologia, vai deixar todo o processo muito mais prazeroso. Respira fundo antes de entrar na aula. Gente, do jeito que eu tô falando, parece que a pessoa tá entrando num campo de batalha, né? Mas não é bem por aí, é porque realmente é uma linguagem bem técnica. Para quem gosta da psicanálise, vocês estão vindo do terceiro semestre, vocês estão vindo de um semestre de psicanálise, você já tem uma leitura um pouco mais complexa, mas quando você entra nos autores fenomenológicos, vocês vão perceber que a leitura ela se torna mais rebuscada ainda devido a essa forma diferente de visão de mundo, de visão de homem, né, de enxergar realmente como as coisas são. Agora, eu acho que independente da abordagem que você mais goste ou menos goste, a fenomenologia, ela acaba trazendo coisas muito boas para qualquer pessoa. Eu, por exemplo, gosto muito mais da psicanálise, eu tenho muito mais empatia com a psicanálise, principalmente a lacaniana, mas isso não faz com que a fenomenologia seja uma coisa jogada fora, de maneira alguma. Eu acho que a forma de pensamento fenomenológico é muito importante, e é aí que vem o ápice para mim, tá? O ápice da matéria para mim é quando vocês discutem sobre o método e a descrição fenomenológica. Então, é o jeito de observar determinado objeto que está na sua frente, determinada situação, e olhar aquilo pelo o que aquilo realmente é, né? Sem trazer aquela série de coisas, aquela bagagem que a gente traz junto com qualquer informação. Como eu disse, vocês vão tratar de Sartre, Teixeira, Brentano, Husserl. O Heidegger vai tratar bem pouco, tá? E o Frankl, que é da logoterapia, para quem curte, também vai tratar bem pouco. Mas vai tratar. E os professores que eu conheço que dão essa disciplina, que são o Daniel Ballester e são o Daniel Lisboa, são ambos professores muito bem versados, com muito conhecimento, e com certeza, se você trouxer alguma coisa, eles vão conseguir falar para você um pouco sobre, e se não souberem, eles são tão direitos e tão bons, que eles vão pesquisar e vão te falar depois. Isso eu te garanto. A nossa experiência com o professor Daniel Ballester foi bem prazerosa. Ele é um professor extremamente organizadíssimo. Então, primeiro dia de aula, ele literalmente passa. Nesse dia vai ter isso, nesse dia vai ter aquilo, e é aquilo. Então, se você perdeu uma aula, você pode ter certeza que você vai entrar no cronograma dele, você vai ler o texto que você perdeu, e é isso. Procurem livros fora, procurem artigos fora, procurem vídeos fora. Tem muito vídeo na internet, no YouTube, falando sobre os temas abordados. Vale a pena assistir.
assiste um vídeo, assiste outro, porque essa exposição contínua vai fazendo com que o pensamento fenomenológico ele se torne mais fácil de entender. Como eu disse, Afinal, fenomenologia é investigação. Tem que investigar. Exatamente. Eu vou dar um exemplo um pouco esdrúxulo, mas eu acho que cabe aqui. Para quem come comida japonesa e ama comida japonesa, normalmente a gente fala o seguinte: comida japonesa é assim. A primeira vez que você comeu, você detestou. A segunda vez, você gostou um pouquinho mais. E daí você foi comendo e chega uma hora que se torna um vício aquilo e se torna super natural e super normal de você comer. Tá? E eu acho que a fenomenologia ela funciona mais ou menos do mesmo jeito. O primeiro impacto, você vai tomar um susto. Por isso que é importante você entrar na aula sabendo, não entre em pânico, tá? Mas vai vendo os videozinhos, vai estudando, vai montando os grupinhos de estudo, vai debatendo sobre aquilo e vai desvencilhando as coisas que você vai ver que você vai criar um certo gosto pela matéria. Nossa, eu falei bastante sem parar, né, gente? Alguém fala alguma coisa aí, vai? Eu acho que a fenomenologia, ela deveria, não sei, é uma percepção minha, ela deveria vir um pouco antes, porque você vem de psicanálise, e aí quando chega, acho que até inverter, né, porque quando elas são coisas diferentes, você passa a imaginar o meio, o fenômeno, você fala, gente... Mas eu penso assim também, porque as bases terapêuticas vêm da fenomenologia. Toda parte, vocês vão, nos textos, vocês vão descobrir que o estudo ontológico, tudo que vem as doenças, os textos vão explicar para vocês que, em relação à investigação e às bases terapêuticas, nos textos que os professores vão passar, o embasamento que vocês vão descobrir durante os próximos semestres, vem tudo daí. A forma que você vai investigar, da onde que você precisa começar, o que o paciente está te passando, o que você está conseguindo extrair dele ou não. Então eu acho que seria uma matéria... porque quando você parte da psicanálise e vai para... tem psicanálise e depois fenomenologia, parece que é muito distante. Você fala, meu Deus, nada a ver, porque você vem construindo uma coisa de trauma, né, aquela coisa da infância, e aí a fenomenologia fala, então acho que ela deveria vir antes para falar assim, olha, tem assim, pode ser assim, tem o fenômeno se apresenta diferente para cada um. Então, a matéria é bem interessante, é aquela coisa mesmo que o Mark falou, no primeiro dia você fala, não vai dar, porque ela vem de uma base muito pelo menos o professor, né, da filosofia, e aí um texto bem parrudinho, você fala, gente, eu não estou entendendo nada, mas não se desespere. Você fica perdido na terceira, quarta aula, você fica perdido, você liga para o amigo, você fala, e aí, entendeu? Não, ele vai falar que não, mas você não fica louco, você calma, você pega o texto, faz lá suas anotações, que na prova você vai gabaritar. Relaxa. E chega uma hora mesmo que ela se apresenta para você, ela fala assim, oi, tô aqui. Não sou tudo aquilo tão difícil. Aí você fala, oi, amiga, por que demorou tanto para se apresentar para mim? Então, mas quando ela se apresenta, ela se apresenta de uma forma tão sutil, mas até chegar nisso, gente, vai um tempinho. Mas, é legal as dicas que o Mark passou, peguem os textos, estudem mesmo, dá uma olhadinha, faz um grupo de estudo, compensa. Porque quando a Fernanda se apresentar para você... Aí ela se apresenta linda, assim, sabe? Abre. Por que você demorou tanto? Ela faz difícil no começo, mas depois é tranquilo. Exato. E assim vai. Olha, vou mostrar aqui para quem eu não minto, olha só. Isso aqui foi o primeiro dia de aula do nosso professor. Ele deu literalmente as datas e o que ele iria dar em cada uma das datas. Impressionante, mas é bem isso mesmo. É exatamente o que a Flávia também falou, reforçou. Vem cá, bebê.
Não, você É não, gatinho. interpretação de texto. Não, gatinho. É interpretação de texto. Na prova, você vai ler a matéria, você vai fazer a prova, vai cair no teu colo. E assim, gente, eu acho que, eu não sei o que cada um acha. Para mim, eu penso que as disciplinas que lidam com as abordagens, eu acho sempre interessante tentar fazer algum grupo de estudos, tentar falar sobre, porque a abordagem, ela é uma visão de homem e uma visão de mundo diferente. E às vezes é uma visão de mundo que eu necessariamente não tenho. Eu tenho que escutar muito mais do que falar. E é interessante isso, porque você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, nossa, que jeito interessante de se ver a vida, né? E é importante. Desculpa, Mark. A questão do grupo é muito importante, porque, por exemplo, eu estou com uma amiga fazendo isso, né? Então a gente escolheu um livro para a gente discutir. E se você não tem uma outra pessoa te puxando, às vezes você, ai, não vou, né? Então isso te ajuda também, né, a ficar ali. Com certeza. O compromisso não só com você, com o outro, né? E quando o compromisso passa a ser com o outro, é mais compromisso ainda, né? Total. Bom, gente, do jeito que eu comecei, eu vou terminar a minha fala sobre a fenomenologia dizendo: não entre em pânico. Foi ótimo. Adorei. Mas é bem isso mesmo. Porque, desculpa só complementar. Todo mundo estava querendo logoterapia quando dividiu os grupos. O texto é do Teixeira ou do... Não, é Teixeira, né? E todo mundo querendo logoterapia ou é da Zay-análise? Da Zayn, que é do Heidegger. Todo mundo querendo e tal. E eu peguei Ronald Lang. Porque eu falei, esquizofrenia. Neuropsicopatologia, falei, nossa, esquizofrenia. Quando eu comecei a ler, eu falei, isso não tem nada a ver, gente. Até chegar na esquizofrenia, aqui acabou o texto. Aí eu fiquei toda chocada. Aí eu fui lá investigar a vida do Ronald Lang. Falei, caramba, endocrinologista, outra coisa, não tinha nada a ver com o que eu estava pesquisando. Aí, na hora que eu fui apresentar, na hora que eu fui montar, eu montei uma peça de teatro, veio a pandemia. Aí eu não apresentei. Aí eu tive que só ler o texto lá, fazer a análise. Você ficou muito feliz com isso, né, Maitê? Dá para perceber pelo seu rostinho, assim, a sua fisionomia. Mas ficou muito legal o teatro, sério. Não, tô sendo irônica, eu tô falando que você ficou triste. Porque o Daniel, ele deixa, né, a gente criar tudo. Então, eu tava super empolgada para fazer o teatro. Mas, olha, eu adorei a matéria. No início, eu falei, ai, caramba, mas eu gostei. Então, Marque, reforça. Manda todo mundo não ficar em pânico. Reforça aí. Não, por favor, não entre em pânico. Muito bem, pessoal. Agora a gente chegou na última disciplina presencial, que é Trabalho e Saúde Mental. E quem vai estar falando com a gente é a Flavinha. Então, pessoal, essa matéria de trabalho e saúde mental, ela vem avançando. No terceiro semestre, a gente teve como trabalho subjetividade. Então, eu percebi que elas vão se conversando e vão ampliando um pouco mais. Lá no terceiro semestre, gente, vocês me corrigem se eu estiver errado, se minha percepção estiver errada, mas lá no terceiro semestre eu percebi que era trabalho e subjetividade, falando do trabalho com eu pessoa, só. Agora não, agora quando vem trabalho e saúde mental, vem falando do trabalho e dos eus, do coletivo, né? Porque aí vem falando muito de... Só fazer um comentário rapidinho. No quinto semestre, vocês vão ter intervenções em contextos organizacionais. Para usar eu vi tudo o seu isso que estão aprendendo. Pois é, então assim, eu acho que vem caminhando, né? O trabalho, o eu, o trabalho, o coletivo, agora vamos aplicar tudo isso no eu e no coletivo. Então, é uma matéria bem legal também. Eu tinha um pouco de pé atrás com ela, que eu falava, não vou trabalhar organizacional, não é minha praia. Poxa, né? Então, assim, nesse semestre veio para falar, olha, o psicólogo atua aqui, pode atuar aqui, ele faz aquilo lá. Então, ela vem para te dar uma visão diferente.
Aí vem, eu tive aula com a Marcina. Também não tem uma bibliografia, porque é uma professora que te manda muito artigo, te manda muito texto, mas muito, gente, quando eu falo muito, é muito. E assim, se você pensa no muito, dobra, porque é muito. Muito texto, muito artigo, é muita coisa para ler. Então, ela vem falando muito de Dejurs, que pensa nesse trabalho no coletivo. Aí tem Limonge, tem Seligman, que é qualidade de vida. Então, a gente vai aprender todas essas coisas de o que o trabalho pode interferir, pode causar, que tipo de doença pode causar. Então, vem estresse. Mark, fala aquele lá bonito. Qual? Mark, fala o bonito, se eu falar vai ficar feio. Qual bonito? Começa com B, começa com B. Com B? Ai, gente, não sei. Agora você me pegou desprevenido. Burnout. Burnout. Esse. Nexo causal, tem vários, então, né? Vem essas doenças, né, que podem estar atreladas a um trabalho que você não está tão satisfeito, vem o alcoolismo. Então, é uma matéria que eu achei bem legal, porque fala das doenças relacionadas ao trabalho, mas que são doenças que não podem ser só relacionadas ao trabalho, porque vem depressão. Então, assim, é uma matéria que ela muda um pouco a sua forma de pensar, se você era que nem eu, que estava um pouquinho ali com o organizacional. Então, ela fala, olha, pensa por aqui, tem mecanismo de defesa. Eu falei, gente, brincou. Então, você aprende muita coisa que você não vai pensar que você aprende com organizacional, né? E é bem interessante. Também teve 4 grandes avaliações. A APS dela foi fantástica, sobre o filme Diabo Veste Prada. Um filme antigo, mas muito bom e que tem muito a ver com a matéria. Foi bem bacana. Eu acho que é isso, gente. Tem mais alguma coisa para você? Qual foi o ápice? Deixa eu pensar. Eu tive aula com a Nielce, gente. Fala um pouco da Nielce, então, pra gente. Legal. A Nielce é maravilhosa, né? Ela... peraí, que eu perdi o tempo. Eu tive a sorte de ter ela no trabalho em subjetividade, peguei ela agora também em trabalho em saúde mental. Ela pontuou bastante no CAT, no LER, né? A forma que o psicólogo faz o encaminhamento do paciente quando ele precisa se afastar do trabalho porque ele desenvolveu alguma doença. Eu não sabia que era o psicólogo que era responsável de fazer essa parte do afastamento, ele apontar dentro da empresa e ele informar o paciente que ele está sofrendo, porque muitas pessoas não sabem e fogem disso, né? Falam, eu não tenho isso, eu preciso trabalhar. E coloca o trabalho como a primeira opção e esquece que pode estar com lesão no corpo, principalmente na mente. Então, assim, ela usou vários autores, a aula dela é maravilhosa, né? E ela também, na APS, antes da APS, ela colocou... Oh, meu Deus, a Fábrica Americana, não sei se vocês fizeram esse trabalho. Indústria Americana, né? Sensacional, gente, assiste, é bem bacana. Ela colocou pra gente também fazer um trabalho e eu achei o máximo, porque tudo que ela pontuou em aula, você consegue enxergar no filme, no documentário, né? É um documentário. Então, assim, a Nielce já é maravilhosa e parece que ficou mais leve. Trabalho de subjetividade eu achei meio pesado, não sei vocês. Pirâmide de Maslow, aí você tinha... Eu não entendi muito. Teórica, né? Mais teórica, eu acho. Porque como eu pensei, não vou usar isso para nada. Mentira, você usa para tudo. Aí vem a trabalho em saúde mental. Eu falei, caramba, olha, tudo isso de doença, principalmente o alcoolismo. Nunca pensei na vida que o alcoolismo poderia vir de qualquer situação em relação ao trabalho.
E hoje você vê, tipo, o pedreiro tomando pinga antes de trabalhar e, caramba, realmente, será que ele tá passando algum problema em casa? Ou será que o trabalho, ele tá com alguma lesão e ele tá tomando para conseguir trabalhar, para garantir o dele no final? Então, assim... Não é só o pedreiro que a gente vê. Você vê o pedreiro, você vê o professor, você vê o engenheiro, você vê o médico. Em qualquer, não tem classe social, não tem nada. Não tem classe social, exato. Não só o alcoolismo, mas também o vício em cocaína, por exemplo, que tem essa questão da atividade. A maioria usa, Eu acho interessante o organizacional. Não sei, para mim me chama um pouco a atenção, porque eu acho que é uma matéria que, embora tenha muito estigma, né? Muita gente vê, gente, nossa, organizacional, que saco, é RH. Muita gente que vem, às vezes, já do RH, fala assim, mas eu quero distância disso, eu quero fugir disso. Então fica aquela coisa pesada, a gente já entra numa aula que tem a ver com organizacional de uma forma muito assim, meu Deus. Só que eu acho que realmente, de todas as disciplinas, é uma das disciplinas que mais a gente consegue aplicar. A gente consegue ver isso acontecendo no nosso dia a dia. Para não dizer todo mundo, vamos dizer que a exorbitante maioria das pessoas que estão na faculdade trabalham. Então você consegue observar dentro do seu trabalho os movimentos e começar a falar assim, puxa vida, tal coisa, olha isso que eu estou estudando, olha isso aqui que a gente está falando. Então você consegue ver a aplicabilidade daquilo, você consegue ver aquilo acontecendo na prática, e você começa a reconhecer alguns processos muito interessantes. Então nós passamos pelo terceiro semestre com trabalho de subjetividade, que como a Flavinha mesmo disse, acho que trata muito do eu, agora com essa matéria de trabalho de saúde mental, que você trata, acho que você começa a olhar bem para o coletivo, e não sei, tô aí esperando ansiosamente a matéria do quinto semestre de intervenções, que é realmente botar em prática agora, né? E agora, pessoal, finalmente chegamos no EAD, que desse semestre foi saúde coletiva, e a Maitê tá louca para voltar a falar de saúde coletiva, saúde... né, Maitê? Olha, foi super rápido o EAD, eu não sofri tanto, porque eu tive aula com o Daniel Lisboa de intervenções de saúde, então ele já tinha dado uma leve pincelada sobre SUS, SUAS, o RAPS. A saúde coletiva, ela vem trazendo o nome promoção e prevenção. Então, é o campo do psicólogo atuante, não só o psicólogo, tá? Abrange todas a área da saúde, mas é como que atua na sociedade. Então, em comunidades, dentro dos hospitais, todos os órgãos que pode tanto oferecer ajuda para as pessoas que precisam ou para qualquer outra pessoa que precise de alguma coisa da saúde. Então, assim, o promover saúde é o que você consegue buscar e levar para as pessoas. O prevenir é como você não propaga as doenças ou o que você está passando no momento. Então, hoje estamos na pandemia, volto a falar, né? Em intervenções a gente falou da pandemia, e então eu vou falar de novo da pandemia. A prevenção é você usar máscara, é passar o álcool em gel, é evitar sair de casa. A promoção é você falar para as pessoas o porquê que está acontecendo o vírus e o porquê que elas não devem sair de casa. O porquê que está acontecendo com isso no mundo. Como que causou tudo isso? Então, o EAD, ele vem leve, ele vem com quatro atividades. Por favor, não deixem de fazer uma atividade, senão já é DP. Vem 2 questionários e 2 atividades simples para você dissertar. Então, escrevam do jeito que vocês sentirem que devem falar. Tem os textos, tem a aula online. Eu achei bem leve, eu não achei tão pesado. Dos outros semestres eu achei mais pesado, essa eu achei bem tranquila. Não sei se porque eu tive a aula do Daniel, mas eu achei bem legal, porque assim, a saúde coletiva é o todo dia, né? Então, pela situação do país hoje, né? Não do país, do mundo,
Então, você conseguir identificar na prova o que você está passando é mais fácil. E eu não sei se meus colegas querem falar alguma coisa da matéria, mas eu não vi tanta dificuldade, então vai ter as datas como em todos os semestres para entregar, às vezes prorroga, mas tentem se livrar o mais rápido possível, porque como esse semestre tem muito treino de laudo, tem muito treino de SNAPs, se aprofundem nas outras matérias, que são os estudos de caso, e tentem se livrar o mais rápido possível dessas atividades que são mais rápidas de fazer, mas que são muito importantes também. Mas, assim, a professora, eu não tive tanto contato com ela, mas estava bem clara. O quê? Contato com a professora de EAD? Então, chama Luciana, tinha o e-mail dela na plataforma, lá na página do EAD. Eu não tive tanta necessidade, porque como eu tive a aula do Daniel, estava clara a matéria, eu não tive dúvida, ela corrigiu, eu pontuei fácil, então não estava com tanto problema nessa matéria. Eu acho importante pontuar, como a Maite está falando, né, a aula que ela teve com o Daniel, eu acho que também, independente de qualquer professor que vocês venham a ter, se for o Daniel Lisboa, perfeito, para intervenções de saúde, né, se for algum outro professor também, porque realmente uma matéria bebe da outra. Então, uma matéria vai conversar enormemente com a outra. Sim. Mas chega um momento, obviamente, que elas fazem isso daqui, tá certo? Então, é importante que você realmente dê uma lida nos textos, converse. Mesma coisa, eu acho que eu volto sempre a defender o grupo de estudos. Se você tem um grupinho, divide as matérias, fala assim, olha, quem que vai ficar encarregado mais desse daqui? Lê mais isso, lê mais aquilo, senta, conversa, debate. E é uma matéria também que, para esse contexto que nós estamos vivendo hoje, como a Maite trouxe da pandemia, é uma matéria muito interessante. Muito interessante. Porque você vê saúde coletiva, intervenções em saúde, você vê tudo isso funcionando. Você vê tudo isso acontecendo na sua frente. E isso é bem interessante. Tá? Realmente botar em prática, ver isso, ver as engrenagens virando, né? Então isso vale muito a pena. Eu acho que o que esse momento está mostrando é a verdadeira importância do psicólogo. E assim, o ser psicólogo nessa pandemia, a promoção de saúde, porque teve muita fake news, então assim, o promover a saúde, o que a gente usou o canal, foi muito importante. Porque foi o meio que tivemos para usar a promoção, né? Agora, o prevenir vem de como você passa para as pessoas e o que você tem que fazer para você mesmo. Então, a informação é muito importante. Então, a saúde coletiva, a matéria, não é porque a intervenção de saúde foi uma ótima matéria que tivemos, que ela veio desmerecida, não. Tem artigos ótimos, tem a videoaula, ela colocou algumas sugestões de livros também. Eu gostei bastante, eu li tudo, porque eu já não tem jeito, né? Eu gosto de ler. Mas assim, eu gostei bastante e a prova tava bem interessante. Então, aproveitem, porque esse semestre vocês vão gostar. Fala, Flá, que eu sempre te corto, porque eu falo muito. Não, então, a saúde coletiva foi uma coisa que me chamou a atenção também. Ela foi uma matéria bem importante e que não deveria ter sido EAD, né? Pela importância dela. Eu acho que, na verdade, eu não colocaria nenhuma matéria EAD. A impressão que eu tenho é que você dá né, tá num patamar para baixo e põe no EAD. É a impressão, tá? Mas eu acho que essa matéria específica desse semestre não valeu a pena ser EAD. Porque era uma matéria bem bacana e que conversava com tudo, conversa com intervenção. Então eu acho que se ela fosse presencial, ela seria presencial, né, remota agora, né, mas seria uma coisa muito bem mais aproveitada. Não que não foi, mas eu acho que essa matéria específica, as outras de EAD que eu tive, não sei, mas saúde coletiva eu acho que ela cabia olhar mais, ser uma menina dos olhos, entendeu? É uma matéria bem bacana, é bem legal.
Fora que dava para fazer dinâmica, né? Em sala, dentro da faculdade, dava para fazer bastante coisa. Sim. Eu gostaria que o EAD fosse no formato que a gente está tendo agora do online, na verdade. Legal, bem legal. Com o professor ali falando, com as dinâmicas acontecendo, e não uma coisa totalmente assim, que você faz sozinho e você só fala com o professor se você tiver alguma dúvida. E aí você concorre com, sei lá, 200, 300 alunos também mendigando a atenção do professor. Ou o fórum, né? O fórum fica lá, as moscas, para a gente tentar conversar, né? Eu acho que se essa disciplina EAD fosse nesse formato online, seria muito mais rico, né? Com certeza. Fica uma sugestão para a FMU. Bom, mas e o que vocês acharam de uma forma geral, esse 4º semestre? É isso mesmo, psico? Vamos lá, vamos terminar? Eu acho assim, para mim, o 4º semestre, ele foi um semestre, bom, tentando tirar todo o contexto. Tira o cenário da pandemia. Tirando o cenário da pandemia, tentando tirar isso tudo de lado, eu acho que, para mim, ele foi um semestre mais fácil do que o 3º semestre. Por que eu digo isso? O 3º semestre é um semestre que ele vem muito com os pés no peito do aluno, porque você tem uma mudança muito drástica com a psicanálise, que assim, olha, agora você vai começar a ler mesmo, cara. E você começa a ler, você tem muita leitura, muita coisa, você tem a sua primeira matéria de intervenção, você já fica... É muita mudança, eu acho. O 4º semestre, você já vem de um 3º, que você já fala, opa, tá, já sei que vai ter leitura. Então, e por isso que a gente fala, tem bastante leitura, realmente, mas é uma coisa que, na teoria, você já tem que estar um pouco mais familiarizado, né? E isso é a nossa vida hoje, a nossa vida futura. Eu acho que você não consegue tirar o estudo da saúde. Você não se forma em nada que tenha a ver com saúde sem estudar, e sem gostar daquilo, e sem gostar de estudar, e sem gostar de falar sobre aquilo. Eu acho que o interessante desse semestre que me trouxe foi essa oportunidade de começar a olhar, como acho que nós comentamos até mais cedo, né? O aluno tem que correr atrás da própria formação, independente de onde você está. Eu acho que a faculdade ela vai sempre te passar aquela parte geral, a base, e assim, você gostou disso? Legal, corre atrás, vai atrás. E você começa a perceber, acho que por ser a última grande abordagem assim que se trata, né? Você começa já a ter uma sala que você fala assim, quem são as pessoas que são mais da comportamental? Quem é mais humanista? Quem é mais psicanálise? E você começa, então, a ter um diálogo com essas pessoas um pouco mais profundo. Você começa realmente, novamente, a pensar em grupos de estudos, em especializações. Você começa a enxergar a psicologia com um olhar mais especializado, eu diria. Tá? Não tão ouvido. Não sei se de psicólogo ainda, de psicólogo eu diria que ainda não, mas eu acho que começa a afunilar um pouco, tá? Isso é bom e é ruim, mas você começa a afunilar um pouco, eu acho que o jeito que você começa a enxergar, para que você comece a entender a sua própria visão de mundo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se apropriando, né, dos conhecimentos, vai descobrindo quem nós somos dentro da psicologia, né, e que caminho que a gente vai seguir. Exato. Sem dúvida. O 4º semestre, para mim, me trouxe outras visões, mas me deu uma garantia da direção que eu estou tomando, que é a neuropsicologia, que é a escolha que eu estou fazendo. Ter o contato com as síndromes e os transtornos, as patologias, entender a fundo o que é de verdade, o que o paciente sente, ver como que funciona os órgãos públicos, né, nas intervenções de saúde, entender as doenças que o trabalho pode causar nos pacientes. Todas as matérias que eu tive no 4º semestre me trouxe a importância de um diagnóstico que eu vou dar no futuro. Então, só me deu uma luz que eu estou na direção certa. Então, o que eu deixo
para o pessoal do terceiro semestre que está entrando no quarto semestre é: se vocês estão com a dúvida, no quarto semestre vocês vão esclarecer tudo. Pode ter certeza. Obrigada. E a Flavinha tá aí. Eu estava aqui pensando o que eu ia falar, né? Eu acho que não tem um semestre melhor do que o outro. São semestres diferentes. Então, aproveitem a cada momento, cada aula, cada professor. Aproveitem. Porque passa, e aí vem outro. Então, assim, viva o que tem para viver lá do quarto semestre, que é bacanudo demais. E aproveitem, é isso. Eu acho que tudo que está ali tem uma razão de estar ali e deve ser aproveitado, né? Independente do semestre. Curtam bastante. Curtam, que é muito bacana. Bom, pessoal. Eu achei fantástica a nossa conversa. Eu acho que o pessoal que está vindo do terceiro vai vir com muita garra, com muita gana, por causa todo esse caminho que vocês estão abrindo na frente deles. Eu achei fantástico. Agradeço mais uma vez a colaboração, todo esse carinho, né? É um seja bem-vindo virtual, né? Mas exato. A gente sente o carinho e a generosidade com que vocês estão colocando nesse depoimento. Acho que a gente que agradece a oportunidade. Obrigada pelos vídeos, obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada de verdade. A porta que você abriu, tenho certeza que cada aluno que está assistindo o vídeo tá super grato, e a FMU também. Eu não estou falando por todos, mas eu acredito que todos gostariam de agradecer você. Então, agradeço a oportunidade por dar o microfone para a gente falar e pela inteligência de criar esse canal. Obrigada. Obrigada. Fico muito feliz pelo reconhecimento, né? E que o que eu estou fazendo realmente está cumprindo o objetivo. Obrigada, gente. Tchau, gente. Quero um café para bater papo. A gente precisa combinar depois. Exato. Muito gostoso e divertido, né, pessoal? Eu tô amando compartilhar tudo isso com vocês. E espero no próximo. Para isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com os colegas. Um beijo!